Sabe quando a gente olha para as nossas cidades, para os nossos países, e se essa organização toda não for por acaso? E se a geografia que a gente aprendeu na escola for, na verdade, um roteiro? Um roteiro de poder, de desigualdade? Bora mergulhar nessa ideia. E para fazer isso, a gente vai pegar uma obra que é, assim, fundamental. Economia Espacial, do nosso geógrafo Milton Santos. E olha, esse livro não é só um estudo acadêmico, não. É tipo uma revelação, uma forma de enxergar o mundo que meio que vira de cabeça para baixo tudo que a gente achava que sabia. E é essa pergunta que, no fundo, move a obra toda do Milton Santos. É uma questão que força a gente a olhar para a nossa cidade, sabe? Olhar para como a riqueza é distribuída e perguntar: será que essa desigualdade toda é só um acidente de percurso? Ou será que faz parte de um sistema, de um projeto mesmo? Ok, então para entender essa ideia de projeto, a gente precisa mergulhar numa lógica que está meio escondida, a lógica do espaço. O primeiro passo é conseguir enxergar o que está por trás do mapa. Só de bater o olho no sumário, a intenção do Santos já fica muito clara. Ele não está ali só para descrever o mundo, sabe? Ele está, na verdade, desmontando o mundo na nossa frente. Cada ensaio desse livro é um desafio direto àquelas ideias que a gente sempre ouve sobre progresso e desenvolvimento. E aqui é importante a gente situar a coisa toda no tempo. Essas ideias foram escritas ali, entre 1970 e 1977. Era uma época em que o mundo inteiro estava num debate acalorado sobre os caminhos para o desenvolvimento, principalmente para os países do chamado Terceiro Mundo. E o Milton Santos, ele estava bem no olho do furacão dessa discussão. Então, nesse debate global dos anos 70, tinha uma ideia que era quase um consenso, a de que o progresso viria com um planejamento super técnico, científico, e é justamente esse o primeiro grande mito que o Milton Santos vai, assim, demolir. Porque, né, a visão comum é essa: planejamento é coisa de especialista, de planilha, de número. Mas o Santos chega e convida a gente a olhar um pouco mais de perto. Ele pergunta: peraí, quem são esses especialistas? E para quem eles estão fazendo essas planilhas? Naquela época, e vamos ser sinceros, muitas vezes até hoje, o planejamento era visto assim, né? Como uma ferramenta pura, quase matemática, para levar um país para frente. Uma ciência aplicada para o bem de todo mundo. E é aqui que o Santos entra com uma crítica que é, nossa, demolidora. Ele vira essa ideia de ponta cabeça. Ele argumenta que esse tal planejamento não tem nada de ciência neutra, é pura ideologia disfarçada. Uma ferramenta para convencer os estados, os povos, de que o único caminho que existe é o da sociedade de consumo. Percebe como a mudança de perspectiva é radical? A discussão deixa de ser sobre um plano técnico para construir uma ponte e passa a ser sobre um instrumento que decide onde essa ponte vai ser construída, quem ela vai beneficiar e, principalmente, quem ela vai deixar para trás, isolado. O planejamento deixa de ser uma solução e vira uma imposição. Certo, então se o planejamento não é neutro, e as ferramentas que ele usa? Bom, isso leva a gente direto para o segundo grande mito. E esse, olha, é um que continua muito forte até hoje. Aquela crença de que o capital estrangeiro é a solução mágica para o subdesenvolvimento. A promessa a gente conhece bem, ela é sempre tentadora. Vamos atrair investimentos de fora para construir fábricas, gerar empregos e espalhar a riqueza. É o discurso que a gente ouve o tempo todo, né? Mas a pergunta que o Santos faz é: a realidade corresponde a essa promessa? Esse era o mantra, a palavra de ordem do desenvolvimento global. A crença era essa: o fluxo de dinheiro dos países ricos para os países pobres seria o grande motor que ia impulsionar o progresso em todo lugar. Só que o Santos revela um processo bem diferente, e ele descreve isso passo a passo. Primeiro, o capital estrangeiro chega com cara de ajuda, de oportunidade. Aí, logo em seguida, o país começa a criar garantias legais para proteger esse investimento, mudando as regras do jogo a favor de quem vem de fora. O que era para ser investimento acaba virando um veículo de dominação. E o resultado final? Um ciclo de endividamento, de dependência, em que a nação perde totalmente o controle do seu próprio destino. Ok, então a gente já viu como o planejamento e o capital podem virar ferramentas de controle. Mas onde é que esse controle aparece de forma mais clara, mais visível? A resposta para isso nos leva para o coração da teoria do Milton Santos, e ao terceiro grande mito: a ideia de que o espaço, o chão que a gente pisa, é neutro. É que tradicionalmente a gente pensa na geografia como um pano de fundo, né? Um palco onde as coisas acontecem. Mas e se o próprio palco, o próprio mapa, for um personagem principal nessa história?
Essa visão tradicional nos dá um mapa meio passivo que só mostra onde as coisas estão. Mas a visão do Santos é outra coisa. Para ele, o espaço é ativamente produzido. O que isso quer dizer? Quer dizer que a localização das fábricas, das rodovias, dos bairros nobres e das periferias, nada disso é por acaso. É tudo parte de um projeto. Essa é a definição-chave. O espaço, para Milton Santos, é um produto social. Ele carrega as marcas da história, da economia, do poder. Ele não só contém as desigualdades, ele produz e reforça essas desigualdades. Essa citação dele resume tudo de forma brilhante. A separação entre quem é rico e quem é pobre, entre quem tem o capital e quem só tem o trabalho, isso não é só uma ideia abstrata da economia. Essa divisão está literalmente gravada na paisagem, na geografia das nossas cidades, dos nossos campos. Beleza, entender esses 3 mitos que o Santos desmonta é como ganhar um par de óculos novos para ler o mundo. Então a pergunta é, como é que a gente aplica essa lente no nosso dia a dia, na prática? Para a gente levar daqui, as lições de economia espacial são bem diretas. Primeiro, planejamento nunca, jamais é neutro. Ele sempre serve a uma ideologia. Segundo, capital estrangeiro pode criar dependência, não só crescimento. E terceiro, e talvez o mais importante, o espaço ao nosso redor é como um texto. Um texto que, se a gente souber ler, revela como o poder funciona. E aí fica a reflexão final, para a gente levar para a vida. Da próxima vez que estiver andando por qualquer cidade, vale a pena observar de verdade. Olhar os prédios, as ruas, os bairros e se perguntar: para quem esse espaço foi construído? Quem é que se beneficia dessa organização? Quem foi incluído nesse projeto e quem foi deixado de fora? O trabalho do Milton Santos nos dá as ferramentas para a gente não só ver a paisagem, mas finalmente para a gente conseguir entendê-la.